Olá, tudo bem? Eu sou o Ricardo Rocha, professor de Finanças do INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa, e da FIA, Fundação Instituto de Administração. Estamos de volta com Investimento em Pauta, a sua coluna de negócios na internet. Investimento em Pauta, tenho o prazer de receber novamente hoje Walter Alba. Walter Alba é diretor de desenvolvimento de negócios da PNL, ex-diretor do IBMEC Educacional, ex-head de compliance e controle do Ing Barings Bank para a América Latina, professor do IBMEC. Professor Walter Alba, é um prazer tê-lo novamente aqui. Obrigado por ter retornado para a gente poder bater um papo aí com os empresários que nos assistem pela internet. Ricardo, sempre um prazer estar com vocês aqui. Nós começamos no nosso programa anterior falando sobre educação corporativa e capacitação, né? E no programa de hoje eu queria tratar do assunto métodos de ensino para executivos. Perfeito. Acho que esse é um ponto importante, na medida que você, na nossa último bate-papo, sinalizou a importância da educação corporativa para que ela ocorra de maneira correta e que a empresa possa colher os frutos do investimento. Então eu começaria nosso bate-papo fazendo a seguinte pergunta para você. Sabemos que a educação é continuada e uma coisa para toda a vida. Mas como e onde os executivos se capacitam? Apenas nas salas de aula ou existem outras alternativas de capacitação? Ou seja, como que os caras aprendem ou reaprendem? Esse é um ponto, acho que, muito importante. Sim. Bom, existe uma questão assim, tipo escolar, que se imagina que a gente apenas aprende na sala de aulas. A Duke tem feito estudos bastante extensos, tem um grupo dedicado exclusivamente para isso, onde as pessoas aprendem. Os resultados são surpreendentes. A gente descobriu que, de lo que um executivo aplica no dia a dia, 10% vem de sala de aula, 20% vem de trocas de opiniões com seus pares, seus superiores, seus subordinados, coaching, mentoring, também tem incidência. Isso é 20%. E 70%, que é muita coisa, vem do próprio trabalho. O executivo aprende grande parte do que sabe, desenvolvendo habilidades em seu trabalho. Então, eu diria que qualquer treinamento sério deveria abranger esses três aspectos. Aulas, coaching, neste caso, e, por último, planejar as experiências on the job. Ou seja, usar o que a sala de aula consegue trabalhar, que é a questão do conceito, do conteúdo, e direcionar para que ele use aquilo no seu cotidiano, né? Perfeito. Nesse contexto, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a PNL, né? Qual é o método de ensino? Como é que é a Duke, que é parceiro estratégico de vocês, trabalha? Eu queria que você... Porque eu sei que vocês fazem as coisas de uma forma diferente, né? Super customizada. Eu queria que você comentasse aqui conosco. Perfeito. Um pouquinho dessa metodologia. Olha, a primeira coisa que temos que esclarecer é que os adultos aprendem diferente das crianças. A criança é um livro em branco, aprende tudo, absorve, é uma esponja. O adulto tem outros métodos, inclusive por sua experiência. Eu diria que a gente tem um método mais conhecido, que é o Active Based Learning, o método do Case, do Harvard. A gente utiliza, é um bom método. Outro método que existe é o Problem Based Learning, o método orientado para os problemas. É um método mais poderoso. Existe o Team Based Learning, onde a gente organiza os conhecimentos e as pessoas em times de trabalho, onde os mais experientes passam conhecimento aos mais novos. Existe o Metaphoric Learning, que é um pouco uma brincadeira, mas é muito importante. E é uma metodologia que usamos. E a gente também utiliza o método socrático, que é o método habitual. Ou seja, a gente tem uma diversidade de métodos, dependendo do treinamento e das circunstâncias. Dentro desses métodos, você comentou aí sobre o Metaphoric Learning, né? E algumas pessoas me perguntam sobre isso. Funciona? Qual é a circunstância que a gente deve aplicar essa metodologia? Olha, primeiro sim, funciona, de outro modo a gente não usaria.
Mas, além disso, tem outra coisa. O metaphoric learning é usar uma metáfora de uma situação real para acordar em um grupo de pessoas. Oh, se toca. É isso. Então, o que acontece? Tem casos extraordinários. Nós temos um caso famoso da P.P. Billington, a empresa australiana, que eles tinham adquirido uma empresa e tinham sérios problemas de integração. Então, nos pediram um curso para integrar esse grupo de pessoas. E a gente viu que o problema não estava aí. Bom, a Duke organizou uma expedição no Saara, onde teria um jogo para o deserto de Dubai, no Saara. Mas foram para o deserto. Foram para o deserto e ficaram uma semana trabalhando na busca de um tesouro. E não achavam. E nesse jogo eles aprenderam que se não se unificassem todos em uma equipe única e compartissem as informações, nunca poderiam atingir os objetivos do jogo. Quando o jogo acabou e todo mundo ficou claro que precisavam uns dos outros, o pessoal de Duke falou, tá bom, cada um de vocês vai ao hotel, medita sobre esta experiência e segunda nos encontramos na Alemanha para discutir a estratégia da empresa. O grupo estava aberto à discussão. E o problema de integração tinha acabado. Tinha sido resolvido, né? Tinha sido resolvido. Walter, existem planos de desenvolvimento individual, né? O PDI. Esse tipo de planejamento é aplicado em todos os níveis ou apenas nos níveis mais sênior? Como é que a gente trabalha essa questão relacionada à educação, metodologia e essa planificação de desenvolvimento do executivo? Bom, eu diria assim, realmente é aplicável a todos os níveis. Porém, como o custo é um pouco proibitivo, você acaba aplicando maciçamente a high potentials e a gerência mais senior. Por exemplo, nós estamos trabalhando neste momento em um plano de desenvolvimento individual para 15 executivos senior que estão sendo preparados, que em 3 anos, chegar a posições de CEO. Por quê? Porque a empresa tem uma estratégia de adquisições e expansão internacional e precisa executivos de primeiro nível. Então a gente planeja tudo, planeja as experiências que ele vai fazer, visitas a empresas, visitas a países, receber coaching, dar coaching, ter alguma aula, muitas delas fora do Brasil. A gente vê o conjunto da vida do executivo para chegar ao estágio que a empresa está querendo. Sim, é um plano caro, mas extremamente satisfatório para desenvolver altos executivos. Tem uma pergunta que eu queria fazer para você, que é uma pergunta às vezes um tanto quanto polêmica, né? Porque muitas vezes a maneira de você recrutar um indivíduo é olhando a origem dele, ou seja, que escola que ele se formou. Então, apenas os formados nas melhores escolas têm acesso às melhores oportunidades de emprego? Isto é uma verdade ou isso não é uma verdade absoluta? Não, não é uma verdade. E não é uma verdade porque no Brasil as escolas privadas respondem por 75%, 78% dos formandos. Desde que respondem por la maioria dos casos, logicamente que muitas dessas pessoas estão em postos chaves, porque tem a escola e tem o indivíduo, e tem a experiência profissional. Mas ninguém pode negar que um egressado de uma grande escola tem uma chance maior. Você não encontra pessoas desempregadas egressadas da Harvard Business School. Realmente ajuda, pelo menos inicialmente. É um empurrãozinho. É um empurrãozinho extra. Para encerrar, infelizmente, nosso tempo está chegando ao final, uma pergunta que eu acho que é fundamental. As empresas entendem que tem que capacitar, o executivo entende que precisa se desenvolver. A grande questão é, todos querem estudar no mundo global, mas como a carga de trabalho, além da escola, né, é muito pesada, como fazer esses caras estudarem? Porque a minha percepção é que todos querem estudar até chegar no banco escolar. Quando chega no banco escolar, ninguém mais quer estudar. Ninguém quer estudar. É o caso que eu tenho que ler, é o resumo que eu tenho que fazer, enfim. Como trabalhar essa questão, não só
motivacional, mas de consciência da importância de que o executivo deve aproveitar aquela oportunidade para se desenvolver. Ricardo, se você pensar no que eu falei antes de métodos de ensino, você já encontra um caminho. Eu acho que o banco escolar é 10% de lo que ele vai aplicar. Então, quando a gente pensa em desenvolver um executivo, eu falo assim, olha, você vai trabalhar durante 3 dias por semana com o professor Ricardo Rocha de Finanças em tal tema. E ele vai estar estudando sem perceber. Quando eu falo, você deve trabalhar com aquele grupo e coordenar um projeto, ele vai aprender e vai ter necessidade do trabalho. Então existem diversos recursos. A melhor prova são os Team-Based Learning da Johns Hopkins, Escola de Medicina. Eles formam grupos de médicos experientes e menos experientes, onde trabalham juntos, e a pessoa acaba aprendendo no fazer, no trabalho, no dia a dia. Então eu acho que a diversidade de recursos é grande. Eu acho sim que nesta época se estuda um pouquinho menos que antigamente. Temos que ser mais hábeis, organizando jogos, organizando discussões, criando exercícios e trabalhos em grupos. Que não aprendam necessariamente lendo como a gente aprendia. Os tempos mudam e os métodos devem mudar com os tempos. Walter, eu queria agradecer novamente a sua participação. Muito bom ter você aqui conosco e fica o convite aí para um retorno assim que você tiver agenda. Bom, eu também agradeço muito estar aqui com vocês. É um prazer sempre estar com vocês. Obrigado. Para você, internauta de todo o Brasil que nos assiste, Investimento em Pauta, sua coluna de negócio pela internet vai ficando por aqui. Agradecemos a audiência e até uma próxima oportunidade.